O nosso culto de hoje é um culto em celebração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, que ocorre no finalzinho do mês. Porém, nós estamos adiantando as nossas festividades e já estamos iniciando aqui as nossas comemorações. E aí eu digo comemoração porque há uma série de dados e estatísticas que, quando a gente lê e quando a gente ouve sobre, se depara, a gente fica para baixo, assim, né? Eu li que em 2023, no mês de março, no ano de 2023, né, no mês de março, a Folha de São Paulo tinha feito um levantamento que até o período, né, o recesso deles vai ali até meados de fevereiro, então de fevereiro a março, o Congresso Nacional, enfim, as casas legislativas tinham apresentado mais de um projeto antitrans por dia, né? Então, com os nossos impostos, com o nosso dinheiro público, nosso dinheirinho suado, esse congresso, né, reacionário, não diria nem conservador, eu digo logo reacionário, está usando, né, para produzir violência, desinformação, discriminação, inclusive um congresso que se diz a favor das causas de Jesus, das causas de Cristo, que são as causas do amor. Isso é muito contraditório, né? Como eles usam o nosso dinheiro sagrado e o tempo precioso para criar projetos de discriminação, de violência e tudo mais. Isso, né, em menos de um mês. Tem os outros dados, né? Tem os dados da expectativa de vida, que é de apenas 35 anos. Isso é gritante, isso é violento, isso é bárbaro. Mas, diante de todas essas infelicidades e diante de todos esses caminhos que apontam para a morte, que apontam para o fim, que apontam para insegurança, para falta de saúde, eu fico muito contente de saber que esse lugar aqui, por mais que ele seja um lugar pequenininho, por mais que ele seja um micro lugar, sabe? Por mais que seja uma sala de Google Meet, e que para muitos não tenha valor, para muitos seja uma coisa fútil, uma coisa pequena, mas eu me orgulho muito de saber que nesse pequeno lugar há liberdade, sabe? A liberdade para ser quem se é, para falar o que precisa ser dito e para viver esse amor, né? E me alegra muito saber que o Espírito está aqui, porque onde o Espírito está, a liberdade. E aí eu me pego pensando, há muitos lugares onde não tem liberdade. Será que o Espírito não está lá? Não sei, vou deixar aí no ar. Mas eu fico feliz de saber que o Espírito está aqui, que a gente tem liberdade. E aí eu já gostaria de aproveitar para cumprimentar, principalmente nossos irmãos trans, nossas irmãs trans que estão aqui. Essa é uma bandeira que a Igreja da Garagem tem levantado, né, e tem sido muito, muito importante, e a gente tem visto frutos, né? Eu fiquei tão feliz quando eu vi que no Ano Novo o Thales pediu a Júlia em namoro, sabe? Um namoro transcentrado. Ah, que coisa linda! Muito lindo, muito maravilhoso. E deixa o nosso coraçãozinho quente. E eu acho que isso é uma prova real, não sei se vocês concordam comigo, mas palpável de que de verdade a gente tem construído esse lugar. A Júlia tá aí hoje, olha, tudo bem? Tô falando da sua vida. Desculpa, Júlia, você não podia falar, deu coraçãozinho. Tô te expondo aqui. Então, eu fico feliz, né? Eu acho que isso é realmente um sinal visível, palpável, de que a gente tem construído um projeto sólido e realmente
real, assim, tocável, sabe, nesse sentido. Lembrando daquele versículo, né, que a gente conhece a árvore a partir dos frutos, se um culto como esse, se um evento como esse, um horário nobre, um culto de domingo é reservado a essa pauta, a dar visibilidade, né, como se diz essa pauta, eu acredito que a garagem está num bom caminho, né, é uma boa árvore, porque tem produzido bons frutos como este. Amém? Gostaria de começar essa noite ouvindo uma canção na voz de Oséias. Se você já puder projetar para a gente, Marcos, enquanto Oséias fala um pouquinho da canção. Fica à vontade, obrigada. Oi, garagem, boa noite, pastores. É um privilégio muito grande participar dessa comunidade. E eu gostaria, da música começar, a pedir desculpas, porque minha voz não voltou 100% ainda, desde o resfriado que eu tive, no final do ano passado. Ainda enfrento umas dificuldades ainda. E eu gravei, o pastor Marcos entrou em contato comigo e pediu, e eu falei assim: ó, eu vou tentar de tudo. Eu refiz o vídeo várias vezes e falei: ai meu Deus do céu, não vai ficar legal. Mas ó, esse dá para ouvir um pouquinho. Os agudos não estão muito legais. Essa canção que eu escolhi, inclusive na hora que o pastor Marcos estava falando comigo, me veio ela no meu coração e ela fala sobre essa afirmação, né, que a gente tem durante toda a nossa vida, de nos impor, de nos afirmar quem somos, e fala muito das vozes, né, que sempre dizem o contrário, de quem nós não podemos ser, de que nós não somos quem somos, né? E lá no fundo nós escutamos a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, aquela voz doce, suave. Não, meu filho ou minha filha, eu te amo e você é sim aquilo que você quer ser. Amém? Vamos ouvir então a canção. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Creio sim. Tudo que importa agora é o que a tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só,
eu tenho, rendo aos teus pés e a mais ninguém. Te dou meus fracassos e as vitórias te darei também. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Creio sim. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado. É impressão minha, ou é só que para mim a rotação está um pouco distorcida? Eu acho que a voz não ficou bem. É impressão minha ou é só para mim que tá assim? Para mim ficou um pouquinho também. Eu achei bem assim estranho. Não sei, o vídeo não era assim, não, tá? Minha voz estava normal. Inclusive, eu ia até falar, não sei se é de É. conhecimento público, mas Ah. Oséias tem música no Spotify, hein? Depois vão lá olhar. Oséias Sim. Ferreira. Isso, A Cássio tem. que me mostrou, achei maravilhoso. Ah, Depois vão lá dar uma ouvidinha, tá bom? E dê um feedback que ela vai gostar, tenho certeza. com certeza. Eu nem cumprimentei os visitantes. Tem alguém novo aqui, nova, que está pela primeira vez? Se estiver, se manifeste. Tati não é a primeira vez, nem é Noli. Oi, Noli, tudo bem? Está pela primeira vez? Essas meninas, as meninas bagunceiras da igreja. Oh. É que a gente não, hoje a Helena está ali com o Ministério Infantil, mas geralmente a gente não tem criança. Aí a Enoli fica fazendo bagunça, a Tati, a Nádia também fazendo bagunça lá. Mas é isso, se tiver alguém aí novo ou nova, seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui na nossa igreja a gente sempre tem costume, no finalzinho, de abrir para falas, né? Então, se você precisar, quiser conversar, compartilhar alguma coisa, uma mensagem te tocou, teremos esse momento ao final do culto, tá bom? Agora eu gostaria de passar para a Lena, que vai apresentar para a gente um texto, uma poesia. É contigo, Lena. Obrigada, Thaís. Eu vou ver se... Eu acho que eu vou sair aqui da chamada. Não vou sair da chamada, eu só vou... Vai fechar, tipo, a minha câmera para eu poder abrir pelo celular. Ver se vai dar certo. Vou levar para você comer lá, tá? Tá bom. Você vai levar para onde? Foi só falar que o Ministério Infantil se manifestou, tá vendo? Meu sobrinho. Você não queria falar oi? Você fala oi aqui antes de ir embora. Peraí, que ele vai falar oi rapidinho, que ele tá indo embora. Fala aqui, oi aqui, ó. Tchau, pessoal! Falaram tchau pra você. Tchau! Tchau! Tchau, lindinho. Me abandonou já. Não, o Enzo, vó, foi embora. Bom, ele tá indo com a mãe. Essa música, eu queria ter tentado gravar, porém, eu não estava me sentindo muito confiante. Aí eu falei, não vai dar certo, então eu vou tentar meio que declamar a letra, né, para vocês. É uma música muito importante para mim, que ela tem alguns significados. Um deles, assim, na época que a minha prima me enviou, eu já estava melhorzinho, sim, tipo, não estava super mal,
mas eu ainda estava enfrentando, né, o processo da depressão, então acho que ela me ajudou um pouco nesse sentido, assim, essa música, mas hoje ela tem outros significados também. Eu acho que nessa questão justamente das transformações, né, que a gente passa, das nossas mudanças internas e externas, né, dentro daquilo que faz bem pra gente, que faz a gente se sentir a gente. E aí a música, ela fala assim, o nome artístico, né, da pessoa é Phil, P-H-I-L, mas eu não sei se esse é um nome, eu não conheço muito sobre o artista, depois eu posso mandar ela no grupo. Eu conheço só essa música dele mesmo, as outras eu ouvi, mas essa foi a que eu mais gostei e a que eu mais escuto. E aí a letra fala assim, me diz se você já sentiu que estava perdido, perdida e perdide, sem saber seu lugar, querendo ser um livro em branco e recomeçar. Me diz se você já sentiu que estava sozinho, sozinha ou sozinho, sem ninguém para amar, querendo encontrar alguém ou se encontrar, pensando, qual é a pílula que eu tenho que tomar para ficar bem? Qual é a oração que eu tenho que fazer para tudo acontecer? Quando os planetas vão se alinhar para tudo se encaixar? Não sei. Não sei o tempo que você vai esperar nesse casulo, mas sei que você vai voar e ficar tipo borboleta e transformar a cor deste planeta e brilhar. Sem vergonha de ser feliz, viver como sempre quis, vendo a beleza de ser aprendiz. Vem, sem vergonha de ser assim, fazer o que tá afim até o fim. Me diz, você lembra de quem é? Alguém que sempre soube o que é ter fé. Me diz se você lembra da sua luz, que o mundo te forçou a esconder, mas sempre, sempre esteve dentro de você. E agora chega a hora de voltar a sorrir e sonhar, para ficar tudo tipo borboleta e transformar a cor desse planeta e brilhar. Sem vergonha de ser feliz, viver como sempre quis, vendo a beleza de ser aprendiz. Sem vergonha de ser assim, fazer o que está afim até o fim. Confia no processo, dá a mão para o universo e escuta o coração. Segue a sua intuição, se entrega para o amor e sente a vibração. Confie nesse verso, é tudo que eu te peço, aceite a duração. Não bote tanta pressão, abrace a sua dor. Viver é emoção. E eu sei que a escuridão desse casulo assusta, mas é melhor ter medo do escuro a ter medo da nossa própria luz. Essa é a música. Muito obrigada, gente. Volta a palavra aí para Thaís. Obrigada, Lena. Manda pra gente o link aqui no chat, por favor, do vídeo. Conhece essa canção? Vou colocar. Inclusive, acho que foi você que me apresentou pra gente no evento do ano passado, né? Muito legal, muito linda. Muito bonita, obrigada. Para quem não sabe, Lena é o nosso líder do Ministério de Diversidade. Estão precisando de alguma coisa, informações, um ombro amigo. Olha eu te oferecendo, Lena. Um ombro amigo para conversar, desabafar. Nosso futuro médico também, da garagem. Uma recomendação de saúde. Atestado não, viu? Atestado ainda não, né? Atestado daqui a 1 ano e meio. Aí, daqui a 1 ano e meio. Então, vamos segurando aí. As faltas no serviço vão ter que se... Não, tô brincando, pelo amor de Deus. Ai, gente, eu gostaria de passar agora a palavra para a nossa irmã, Reverenda Alexa Salvador, que é professora, mãe, ativista, artesã e muitas outras coisas aí. Ela pode até se apresentar melhor, se ela quiser. Quero agradecer a Lena por ter feito essa ponte, o pastor Rafa, já fazia tempo que a gente queria trazê-la aqui.
Eu acho que uma vez a gente convidou, se não me engano, acho que a senhora estava em campanha, alguma coisa assim, aí estava meio corrido. Mas graças a Deus, calhou de hoje dar certo, e eu estou muito feliz que a senhora esteja aqui. Agradeço a presença e passo a palavra para a senhora. Senhora, ou você? Ai, obrigada, Thaís. Você tá bom, né, Então, tá gente? bom. Com essa pele, com essa cutis aqui, por a louca. Que alegria poder estar aqui com vocês. Quero cumprimentar todas, todos e todes. Rafa, beijo, querido, que eu sei que você está aqui na sala. Oséias, que voz linda, quero te seguir, quero você perto de mim. Helena, obrigada pela letra da música. Não conheço, mas vou atrás. Gostei demais, falou muito ao meu coração, e eu louvo a Ruá Divina pela oportunidade, porque eu costumo dizer que a gente tem o aqui e o agora, e aqui e agora faz muito sentido para mim, quando a Thaís aí brilhantemente trouxe alguns dados sobre a vivência trans, e a média de vida de uma mulher igual a minha é de 35 anos. Então, estar aqui agora é poder saborear um pouco da sacralidade que atravessa as nossas vivências, as nossas existências, justamente na resistência de ser quem a gente é. E eu louvo muito a Deus pela oportunidade de poder, mesmo que virtualmente, olhar para vocês e saber que, de alguma forma, eu não estou sozinha, os meus filhos não estão sozinhos, e que a gente tem um caminho a trilhar, que ele não é feito em momento algum de maneira solitária, mesmo quando as tempestades insistem em atravessar as nossas vidas. Quero partilhar com vocês que eu estou num momento muito difícil da minha vida, tem uma tempestade sobre a minha casa, mas eu sei que eu não estou sozinha e que essa tempestade vai passar em nome de Jesus. Como uma boa crente que sou, quero compartilhar com vocês a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 12. E para falar sobre a visibilidade trans, eu gosto de me apropriar de alguns textos, mas esse texto aqui de 1 Coríntios, no capítulo 12, eu estou usando a versão da Bíblia, a Mensagem, tá, gente? Não sei se vocês conhecem, quem não conhece, procure conhecer, que é uma reescrita da Bíblia atualizada, mexe muito com a gente, eu amo. E nessa versão da Bíblia, a Mensagem, do Eugênio, no capítulo 12 de 1 Coríntios, lá no verso 13, vai falar sobre a diversidade que é o corpo humano, a igreja, o corpo de Cristo. Eu quero ler brevemente aqui alguns versículos, mas antes disso eu queria orar com você. Ruá Divina, Senhora que caminha junto com a gente, te louvamos por esta noite, em que junto com a garagem nós te adoramos, te louvamos, mas sobretudo, Mãe, fazemos comunhão. Comunhão com irmãos e irmãs que estão dispostas e dispostos a construir verdadeiramente o teu reino aqui e agora. São suas discípulas, discípulos e discípulos que disseram sim ao teu chamado e estão aqui comprometidos, com o coração aberto para compreender que a diversidade humana não é uma ameaça, mas é a comunicação da tua existência. Que essa palavra, Jesus, entre primeiro no meu coração, no meu ouvido e transforme a minha vida. Refaça-me como um vaso nas tuas mãos, e que essa palavra, da mesma forma, possa abençoar a cada pessoa que agora está ouvindo, que ela possa trazer refrigério, esperança, paz, força e muita resiliência. Tudo isso nós te pedimos nos teus múltiplos nomes, múltiplos cheiros, cores e sabores, porque acreditamos que onde um ou mais está reunido, o Senhor está. Amém. E lá no verso 12 de 1 Coríntios 12 vai dizer: é fácil entender como a diversidade funciona se olharmos para o corpo humano. Nosso corpo está dividido em muitas partes, membros, órgãos, células.
mas, a despeito de tantas partes, ainda é um corpo. Ocorre o mesmo com Cristo, por meio do seu Espírito único. Dissemos a Deus a nossa vida incompleta e sem sentido. Costumávamos tomar decisões de forma independente, mas agora vivemos uma vida plena e integrada, em que Ele tem a palavra final em tudo. É o que proclamamos em palavras e ação quando fomos batizados. Cada um de nós é, agora, uma parte do seu corpo, ressuscitado, renovado e sustentado por uma fonte, o seu Espírito, da qual todas e todas nós bebemos. Nossos antigos rótulos, como judeu ou grego, escravo ou livre, não têm mais utilidade. Precisamos de algo ainda mais abrangente. Quero que entendam que tudo isso faz de vocês pessoas mais importantes. Um corpo não é apenas uma parte ampliada. O corpo é o conjunto de partes diferentes, mas semelhantes em combinação e que funcionam em conjunto. Faz algum sentido o pé dizer: não sou tão elegante quanto a mão, embelezada com anéis. Por isso acho que não pertenço a este corpo? Se o ouvido disser: não sou tão importante como o olho, e tudo vê, por isso não mereço estar na cabeça, vocês iriam querer tirá-lo do corpo? Se o corpo fosse todo o olho, como poderia ouvir? Se fosse todo o ouvido, como poderia cheirar? Mas, sendo do jeito que é, podemos perceber que Deus pôs cada parte do corpo exatamente onde Ele quis. Quero também que entendam que a diversidade mantém a importância de cada parte, impedindo que cada um dê valor apenas a si mesmo. Por melhores que cada parte, impedindo que cada um dê valor apenas a si mesmo, por melhores que vocês sejam, vocês só têm importância por fazerem parte do corpo. Um olho enorme ou uma mão gigante não seria um corpo, e sim um monstro. O que temos é um corpo com muitas partes, cada uma do tamanho apropriado e em seu devido lugar. Nenhuma parte é importante por si mesma. Vocês podem imaginar o olho dizendo para a mão: fora, não preciso de você. Ou a mão dizendo para o pé: você está dispensado, não preciso mais de você. De fato, na prática, acontece o contrário. Muitas vezes, o que é menos proeminente é mais fundamental e também muito mais necessário. Por exemplo, vocês podem viver sem um olho, mas não podem viver sem o estômago. Quando o seu corpo sofre, não faz nenhuma diferença em um membro externo ou interno, maior ou menor. Todas as partes sofrem juntos, pois cada parte tem a devida dignidade e importância. No entanto, vocês têm mais preocupação com as partes menos proeminentes. Se vocês tivessem de escolher, não iriam preferir uma boa digestão a um cabelo bonito? Então, essas são para nós palavras de vida, palavras de cura e palavras da salvação. E eu quero compartilhar com vocês, irmãos e irmãs, um pouco da minha vivência, da minha experiência enquanto uma travesti que é mãe, que é pastora, e que é uma sobrevivente de um discurso de ódio que, principalmente nos últimos anos, principalmente de 2018 para cá, tem ganhado muita força. E essa palavra de hoje, ela traz todo esse sentido que eu quero aqui expressar para vocês, que toda ela se resume para mim no desejo de que Cristo faça com que o seu reino aconteça aqui agora. Eu gosto de pensar que
O reino de Deus não é apenas uma promessa futura, algo para depois da morte, ou aquela sensação da hora do louvor na igreja em que a gente parece que a gente não está nesse plano físico. Não. O reino de Deus, eu entendo que ele é uma realidade, que ela deve ser uma realidade aqui e agora. Se a gente pegar lá o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 17, no verso 21, Jesus ele vai afirmar para nós, né, que o reino de Deus está entre nós, que o reino de Deus ele é palpável, ele é comestível, ele é cheirável, ele está ali para que as nossas mãos tenham acesso. Porque essa afirmação de Jesus, de que o reino de Deus é agora, é um lembrete para nós, para lembrar-nos que nós somos co-criadoras, co-criadores, que nós somos participantes desse reino que é, ou que deveria de ser uma realidade humana, e que é uma realidade divina, e que nós somos chamadas e chamados, meus irmãos, a manifestar esse reino agora. E de que forma a gente aprendeu a manifestar o reino de Deus? Em 2 milênios de cristianismo, de maneira muito envergonhosa, nos ensinaram a entender e compreender o reino de Deus como algo que só se entra quem merece, como algo para um grupo seletivo, né? Algo para um grupo seleto, para o clube da Luluzinha, para os ungidos, quando, na verdade, o reino de Deus ele é para todas as pessoas. O reino de Deus ele não admite deixar ninguém de fora. Porque, embora a palavra reino, que é uma palavra que eu não gosto muito, que eu gosto da palavra comunidade, mas a palavra reino, nesses 2 milênios de cristianismo, acabou que elegeu-se um rei que tem um cetro de ferro, que governa com mão de ferro e que não admite nada fora daquilo que é tido como normal, que é tido como uma liturgia ortodoxa. Então eu não gosto, eu prefiro criar essa dicotomia para compreender que o reino de Deus, embora divino, é um reino feito através de uma única experiência que o divino não pôde experimentar, que é a vivência humana. Essa vivência desse Deus que vai se transicionar para poder habitar no nosso meio, mas eu vou falar disso um pouco mais para frente. Mas falando ainda um pouco sobre o reino, é compreender que as nossas ações, aquilo que a gente pensa, os nossos corpos, as nossas corpas, os nossos posicionamentos diários em casa, na família, no relacionamento, no trabalho, quando a gente está no trem, no metrô, quando a gente está no shopping, que as nossas ideias que a gente defende, e até mesmo, meus irmãos, vou ousar dizer aqui, até mesmo aquilo que a gente compartilha nas redes sociais, vai dizer muito sobre qual é o reino de Deus que a gente espera, qual é o reino de Deus que a gente planta, qual é o reino de Deus que a gente tem lutado nos últimos tempos. Porque dentro dessa sociedade tão globalizada, tão tecnológica, né, onde com um clique tudo acontece, a gente precisa compreender que a manifestação do reino de Deus, que é a manifestação desse corpo múltiplo que nós lemos agora na palavra, ele deve ser manifestado através de nós, em todas as nossas esferas, na nossa plenitude. Não é apenas um lugar ou um momento que se fixa dentro de uma igreja, não, mas é uma realidade que deve ser para agora. Essa teologia que nos foi ensinada, que nos comunicava o reino de Deus para um determinado grupo apenas, que cumpriu regras, que tinha-se uma carteirinha, um crachá, né, que dá a impressão que para entrar nesse reino vai ter alguém na porta olhando para ver se a gente está apto a entrar. E como eu dizia, eu prefiro acreditar, minha calma a alma entender que a palavra comunidade, a palavra agrupamento, aquilombamento, união, garagem, essa sim vai caracterizar para nós verdades como a justiça, a luta, o enfrentamento, a inclusão, que eu vou falar muito aqui sobre. Será que a gente inclui mesmo pessoas trans? Mas
ou a gente pode compreender que incluir não é a mesma coisa que promover, né, que colocar à frente. Então a gente pode perceber que proclamar esse reino, proclamar esse corpo que é diverso, né, significa não excluir ninguém, significa compreender que faz 2 milênios que nós somos demonizados, excluídos, mortos, marginalizados, e nesse grupo, pessoas trans e travestis é o grupo mais vulnerável. A igreja precisa compreender que nos tempos atuais ela precisa fazer uma escolha e compreender que a bola da vez dos fundamentalistas é a pauta trans. A teologia, dentro desse arcabouço que a gente aprendeu e que ainda tem muito dentro de nós, que todo dia, inclusive eu preciso me refazer, eu preciso me compreender, né? Que essa essência, ela nos desafia, irmãos e irmãs, a enxergar que a diversidade humana, ela é e pode ser uma expressão da divina graça. Ela é uma expressão, uma das expressões da graça divina, que cada pessoa, independente da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, da sua cor de pele, da sua classe social, do bairro em que se mora, carrega em si uma dignidade que é sagrada. A gente não pode... qual que é a palavra que me foge? A gente não pode trocar, a gente não pode barganhar a nossa identidade, porque ela é divina, ela é sagrada, porque ela é dada por Deus, porque o Evangelho vai dizer que nós somos a imagem e semelhança desse Deus. Ignorar, rejeitar a existência de direitos desses grupos historicamente marginalizados, como aqui no caso o grupo de pessoas trans, de travestis, é contradizer os valores desse evangelho, desse reino comunidade, desse corpo diverso que se caracteriza nas palavras de Paulo no evangelho. Esse evangelho é um evangelho que acolhe, é um evangelho que perdoa, é um evangelho que promove, é um evangelho que cura. Precisamos entender que o acolhimento das pessoas trans e travestis, das pessoas não binárias, dentro das nossas comunidades, não é apenas uma questão de nós sermos cristãos que estão atentos, cristãos bonzinhos ou de justiça social. Não! Acolher, promover, defender, estar ao lado, você que é uma pessoa cis heteronormativa, estar ao lado de pessoas trans significa que você é fiel ao Evangelho de Jesus, que você compreendeu o cerne, a ideia central do Evangelho, da boa nova que Jesus comunicou. Nessa sociedade que frequentemente, principalmente pelas redes sociais, que vai discriminar, demonizar, marginalizar essas pessoas, a igreja deve ser um lugar de acolhimento, como se fosse um oásis mesmo, no real sentido da palavra oásis, um lugar onde, no meio dessa sociedade tão odiosa, hipócrita que a gente vive, tão seca, petrificada por uma leitura equivocada do Evangelho, nutrida por uma leitura de um Evangelho que alimenta o seu discurso de ódio, que outorga ser transfóbico, dessa leitura equivocada, dessa cultura religiosa milenar que nós temos do ódio, do pavor, do medo, quando, na verdade, as nossas comunidades, sendo oásis, deveriam ser esses espaços de celebração, de resistência, de vida, de comunhão. E isso exige das lideranças locais muito mais do que boas intenções em acolher pessoas trans, sabe? Exige muito mais do que simplesmente chamar essas pessoas para participar do culto. Vai exigir uma transformação interna da nossa igreja, da nossa estrutura comunitária para acolher essas pessoas. Dentro da minha prática pastoral, daquilo que a Ruá me permitiu viver até os dias de hoje, acompanhando muitas pessoas trans, travestis, pessoas não binárias, pessoas iguais a mim.
eu queria trazer aqui 3 pontos que eu acho importante para a gente. Teriam outros, né? Mas eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, mas a gente pode pensar que o primeiro é a gente compreender a urgência de reconhecer a sacralidade, a divindade, a dignidade das pessoas trans e travestis, das pessoas não binárias. Nós, como igreja, como comunidades, como oásis, precisamos afirmar publicamente, eu sei que a Garagem faz isso, afirmar publicamente que nós, pessoas trans, travestis, não binárias, somos sim, e também imagem e semelhança de Deus. E que, portanto, irmãos, somos amados, amadas e amades pelo divino, pelo sagrado. Assim como ele ama toda e qualquer pessoa cisgênera, que também é obra de suas mãos. Porque cada pessoa, independente do gênero, da sexualidade, é uma criação de Deus. Não é um erro, um desvio de Deus. Porque somos feitos e feitas e feites à sua imagem e semelhança. Cada pessoa trans, cada homem trans masculino, cada travesti, não é um erro, não é uma aberração, mas é a expressão única da beleza de Deus, é a expressão única daquilo que Deus tinha de mais lindo, daquilo que Deus tinha de mais sagrado, porque Deus também tem gênero divino, por isso que ele é Deus. O que não é divino, o que não é sagrado, é a transfobia, é o preconceito, é a exclusão, é o apontamento, é a segregação. Isso não é divino, isso é pecado. Estes, sim, são produtos de uma teologia cristã que tem a intenção de colonizar, de escravizar para manipular. É como se fosse aquela imagem do pastor que cuida das ovelhas com a única intenção, no final de tudo, tosquear a sua lã e comer a sua carne. Não há preocupação com a vida, pois isso nega a nossa dignidade, o nosso valor diante de Deus, diante daquele que nos criou a sua imagem e semelhança. Então, o primeiro é reconhecer a nossa identidade como sacra, como sagrada, como divina. O segundo ponto é reconhecer que pessoas trans, que travestis, pessoas não binárias, também podem ter chamado vocacional. Que essas pessoas, se elas quiserem, que elas sentirem esse chamado, elas também podem ser lideranças na comunidade. Eu vejo muita comunidade que diz que é inclusiva, até porque a palavra inclusiva já não dá conta mais, né? Mas uma comunidade afirmativa, porque incluir não é a mesma coisa que afirmar. Então, compreender que essas pessoas também podem ser lideranças, podem estar na diaconia, no pastorado, no clero. Essas pessoas também podem ser aquelas que vão abrir e fechar a igreja, que vão fazer a limpeza do templo, que vão fazer serviço de capelania. Que essas pessoas também podem, se elas quiserem, participar desses ministérios. Então, os pastores, pastoras, é urgente entender, acolher, encorajar, principalmente, pessoas trans e travestis a exercerem os seus dons, sejam eles os mais variados dons, como a leitura sobre o nosso corpo, os mais variados membros do corpo. São os mais variados dons que nós, travestis, também temos, que nós, mulheres trans, homens trans, também temos, e podemos, sim, liderar plenamente, participar ativamente da vida comunitária. Incluir não é apenas chamar para sentar à mesa. Incluir é dar um microfone e deixar essa pessoa falar. Incluir é afirmar que esta pessoa na comunidade vai requerer das lideranças uma atenção diferenciada. Não é uma atenção especial, porque nós não somos coitadinhas, coitadinhos ou coitadinhos, mas uma atenção diferenciada, porque a nossa vivência, que é uma vivência que não é igual à sua, que é uma pessoa trans, vai passar pelos nossos corpos de maneira muito diferentes, muito mais doloridas, muito mais injustas, desiguais. É importante compreender,
né, que só puxar uma cadeira durante o culto e dizer que a sua comunidade inclui, isso não é inclusão. E me entristece muito, porque muitas igrejas ditas inclusivas só fazem isso durante o ano todo e vão dar visibilidade apenas no dia da visibilidade trans. A gente precisa reconhecer e mudar essa realidade. O terceiro ponto é compreender que vocês, pessoas cisgêneras, precisam parar de falar por nós. Você precisa compreender que precisam ouvir a gente falar, ouvir as nossas vozes, as nossas demandas, as nossas vivências e aprender a maneira correta. É entender a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. A gente precisa entender que, embora as duas possam dialogar, são coisas completamente diferentes. Identidade de gênero é como eu me reconheço, é como eu me percebo enquanto pessoa, independente se eu sou uma pessoa ativa ou passiva. Me desculpem trazer isso aqui, mas é para vocês entenderem. Eu poderia perfeitamente ser uma mulher lésbica. Se lésbica é a mulher que sente atração por mulher, eu sendo mulher, eu poderia muito bem ser uma mulher lésbica. Até preferiria ser lésbica, viu, gente? Porque, olha, lidar com homem, ser heterossexual não é bolinho. Mas, enfim, eu poderia muito bem ser uma mulher lésbica. Como eu tenho amigas que são trans, travestis e que gostam de mulheres. Por quê? Identidade de gênero não tem a ver com orientação sexual. A orientação sexual é onde o meu olhar vai, aquilo que me atrai afetivamente, é aquilo que me excita, é aquilo que faz os pelinhos do meu corpo levantar. Isso é a orientação. A gente não pode mais falar opção sexual. Se eu pudesse optar, eu não seria travesti. Eu não estaria nesse lugar. Então, a gente precisa compreender que pessoas cisgêneras ainda não falam por nós, e que vocês precisam compreender o que realmente é lugar de fala. Eu sei que é uma tecla muito batida o termo lugar de fala, mas a gente ainda está disputando esse espaço com vocês, porque as narrativas são dadas de maneira injustas e de forma muito violenta, né? Então, é compreender com sensibilidade, com o recurso da fé, né? Que a gente precisa permitir que essas vozes ecoem nas nossas comunidades, que essas vivências sejam vistas, lidas e ouvidas, né? Porque isso faz parte da construção de uma comunidade, reino de Deus, que é justa e que coloca a equidade como uma linha linear, nem mais e nem menos. É compreender que vocês que são pessoas cisgêneras, muitas vezes o ato de vocês quererem falar por nós é um ato de extrema violência, é um ato de extrema invasão. É como se fosse um estupro mesmo verbal, porque somos silenciadas a todo tempo. Já não basta a igreja, né? E quando eu falo igreja, eu trago aqui os 2 milênios de cristianismo que nos silenciam. É muito recente a gente aparecer, é muito recente a gente ter a oportunidade de falar, é muito recente se pensar numa reverenda travesti. É muito recente, comparado à história da igreja. Tá? Então, eu acredito que esses 3 pontos, eles podem nos ajudar a construir e podem nos ajudar a movimentar esse corpo que compreendeu que o olho não é mais importante que o pé. Que eu posso sim viver com um olho. Aliás, eu posso viver sem os 2, mas eu não posso viver sem o estômago. Eu não posso viver sem o cérebro. É compreender que um é importante naquilo que nasceu para fazer e que se faça bem feito. Porque não há reino de Deus sem a presença das pessoas trans e travestis. Precisa compreender e entender que não há reino de Deus sem a nossa presença, que a exclusão de qualquer grupo humano é uma negação do reino. É contrário aos valores do reino de Deus, que a história humana já nos mostrou, gente. O que acontece com grupos que historicamente são marginalizados, excluídos e perseguidos, o que acontece com grupos assim. Nas últimas décadas, como eu falava lá no começo do culto,
principalmente de 2018 para cá, com o avanço do fascismo no Brasil, com o avanço da extrema-direita, com o aumento das cadeiras do legislativo ocupadas por pastores fundamentalistas, que de 2000 para cá tem feito a agenda antitrans crescer no Brasil, na América Latina e no mundo. A nossa irmã já trazia esses dados para nós. Parece que só existe uma preocupação em Brasília: criar leis que nos persigam, criar leis que tirem os nossos direitos, porque existe uma intenção da bancada da Bíblia, que é de nos matar. Essa é a intenção. Eu já disse isso em entrevistas e fui atacadíssima nas redes sociais, mas é isso que acontece, né? Existe uma intenção desse grupo que é, de fato, nos matar, nos segregar, nos silenciar. E apagou a minha luz aqui, gente. Não sei o que aconteceu aqui. Enfim, né? Deixa eu recorrer aqui a outro plano. Vocês estão me vendo bem? Sim, sim. Tá tudo bem. Me maquiei tanto para a luz apagar assim na minha cara, quer me gongar esse ring light. Mas é isso, gente. Até o ring light quer derrubar a travesti. Mas essa agenda antitrans, ela é intencional. E ela é alimentada por um discurso, inclusive, que vem de dentro de igrejas de São Paulo, que são igrejas inclusivas. Pasmem vocês. Já tem sangue de travesti na mão de pastor e pastora inclusivo. Infelizmente. Então, a gente precisa compreender que essas igrejas, elas produzem esse discurso, principalmente as igrejas históricas fundamentalistas, né, que são discursos disfarçados de defesa do evangelho, de defesa da família. Mas qual família? Quando marginalizamos pessoas trans, travestis, quando a gente marginaliza aquele gay que está na comunidade, que ele é bem afeminado, a gente marginaliza aquela menina lésbica que é bem parrudona, a gente vai estereotipando a fé. A gente vai negando a plenitude do corpo de Cristo que a gente viu na palavra de hoje. E Paulo nos lembra, né, que assim como o corpo é um, e ele tem muitos membros, e todos os membros, que são muitos, porque nós somos muitos, todos eles constituem um só corpo, porque Cristo é um. Não dá para dividir, não dá para fatiar para entrar no reino de Deus. Precisamos compreender que muitas vezes a nossa prática pastoral é uma prática que vai fatiando intencionalmente, que tem um propósito. Porque muitas vezes nós somos usadas como propósito de muita gente com boa intenção, principalmente no meio progressista. A pauta trans é usada porque dá visibilidade, dá haters, dá engajamento, dá likes. A pauta trans é usada nesse sentido. E a gente precisa começar a denunciar, a gente precisa começar a dizer não para certas pessoas, para certas igrejas, para certos grupos. Eu tenho feito isso de um ano para cá, porque eu compreendi que a minha imagem ela é usada para isso. E não dá para a gente dialogar mais com isso, porque... Mais uma vez, quando a gente marginaliza, quando a gente usurpa, quando a gente usa isso em detrimento de uma intenção, a gente está negando o corpo de Cristo, a gente está negando a presença do ressuscitado no nosso meio, porque todos e todas e todos nós somos pessoas especiais e essenciais para a manutenção desse reino. Portanto, gente, não há reino de Deus sem a gente. Não há reino de Deus. A garagem, eu sei que já compreendeu, mas eu vou falar. Tem que fazer uma opção radical. Uma opção radical. E a opção radical é a defesa e promoção da comunidade trans. Não dá para dormir sabendo que todo dia uma de nós é brutalmente assassinada. E isso não ganha os noticiários. Ou que nós só ganhamos o noticiário quando aparecemos mortas, assassinadas. Não dá mais. Recentemente eu fui convidada para participar de uma... É como se fosse uma websérie, em que na websérie eu ia morrer. Aí eu lembrei da Renata Carvalho. Eu falei, eu não quero aparecer morta. Eu não quero. Isso já acontece todo dia. A gente tem que trazer
bons exemplos, exemplos que conseguiram superar a violência, né? Falei, então eu não quero, e era um cachê muito bom, falei, eu não vou participar, porque eu não quero ver que as minhas filhas vejam que eu morri lá, porque eu posso morrer a qualquer momento. Eu tenho 2 filhas trans. Então, a gente precisa compreender que essas disputas, elas são muito mais difíceis, não dentro do campo reacionário, fascista e fundamentalista. Sabe onde que é mais difícil? Dentro do campo progressista, dentro das nossas igrejas inclusivas, muitas vezes. Porque não há uma radical opção pela pauta trans. Não há. Portanto, a gente precisa compreender e entender que a nossa luta é para que essa comunidade Reino de Deus seja esse espaço da dignidade humana e que ela deve ser, acima de todas as coisas, gente, plenamente reconhecida, celebrada, promovida e defendida. É compreender que uma pessoa trans ou travesti, ela é parte da graça e ela tem a graça em si, assim como você que é cisgênero. O próprio Verbo de Deus, como eu falei no começo, fez a transição de gênero para estar no meio de nós. Quando a gente lê o Evangelho de 1 João 1,14, gente, só um minutinho. Em João 1,14, a gente conhece o Verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Na minha construção teológica, né, eu sinto que o Verbo de Deus, do gênero divino, para ele poder assumir a condição humana, para ele estar na forma humana, ele também precisou fazer uma transição de gênero para estar no meio de nós. Ou seja, o Verbo de Deus, que lá no gênero era divino, precisou se transicionar, precisou assumir o gênero humano, o corpo humano. Ele precisou se travestir de gente, de homem, de humanidade, para estar no meio de nós. Era impossível Jesus estar no nosso meio sem ter nascido de uma mulher, de uma pessoa. Era impossível ele vir na forma da sua primazia, que até hoje a gente não sabe como é, para estar no nosso meio, para que a gente pudesse tocá-lo, para que aquela mulher de fluxo sanguíneo pudesse ser curada, ela teve que tocar a sua roupa. Jesus teve que assumir uma forma. Ele faz uma transição de gênero. Ele faz uma transição de gênero. Então, Deus nos chama a romper com a nossa mente humana toda trabalhada ou disfarçada, né, de preconceito, de desamor, de desafeto, para construir, então, essa comunidade reino, que vai refletir a vida das pessoas trans, que nesse momento da história é a bola da vez. É o grupo que é atacado 24 horas por uma agenda anti-LGBT, que está em curso, principalmente agora com a volta do demônio do Trump. A gente precisa entender que isso vai afetar também a nossa vida, né? Eu tenho agora uma conferência para ir no Texas, e eu sei que eu vou chegar com o Trump sendo presidente. Eu sei a forma que eu vou ser abordada nos Estados Unidos de novo. Então, a nossa vida está em constante ameaça. Parece que a gente não tem um dia de paz, de tranquilidade. E onde que a gente pode encontrar esse oásis? Dentro das nossas comunidades. E eu tenho certeza que a garagem é esse oásis, esse espaço onde a gente pode chegar, tomar água fresca, encontrar um abraço afetuoso, um ouvido disposto a conversar e pessoas também comprometidas em lutar pela defesa e promoção da nossa gente. Então, que esse mês da visibilidade trans seja para a garagem mais uma oportunidade de reflexão, de compromisso, de empenho, de compreender que a gente precisa fazer mais, lutar mais, e que, desta forma, a gente estará cumprindo, sim, a vontade daquele que nos chamou, estaremos, sim, vivenciando o Evangelho, e que, de todas as formas, as pessoas, ao olharem para a garagem, para cada membro, vão compreender que vocês realmente aceitaram o Evangelho de Jesus e que de vocês só pode vir coisas boas e coisas novas. Então, eu deixo aqui meu beijo, a minha gratidão. Espero que, de alguma forma,
eu tenha contribuído com vocês, e contem sempre comigo. Agora eu vejo o Rafa aqui. E que a gente possa continuar trilhando esse caminho que não é fácil. Não é fácil, gente. Mas quando a gente está em comunidade, tudo pode ficar melhor. Amém. Muito obrigada, pastora, reverenda. Ai, um minuto de reflexão, respiração. A gente vai partir agora para o nosso momento de troca. Você que quer falar, precisa falar. Você vai levantar sua mãozinha agora. Aí você vai ver